O sofrimento não era o motivo de estarmos aqui na Terra e tinha que haver outra opção. Tantas pessoas não estão vivendo seu potencial máximo e não estão vivendo sua verdadeira vida, e isso é uma pena. Quando você está vivendo seu propósito, tudo flui com mais facilidade, e quando você não está alinhado com a sua verdade, há um pouco de força, e então é isso que leva ao esgotamento. Sua infância deixa pistas. Quando você culpa outras pessoas fora de si mesmo, isso te mantém na posição de vítima. Assumir a responsabilidade é fortalecedor, pois permite fazer mudanças. Para crescer, evoluir e ser a melhor versão de si mesmo, o primeiro passo é a consciência. Bem-vindo ao História de Sucesso. Sou Scott D. Clary, seu anfitrião. Por onde você quer começar a contar a sua história? Mesmo como uma pessoa jovem, como influências da sua família, crescendo, qual é a história de origem? E então podemos entrar em coisas que meio que te direcionaram para o caminho que você está seguindo agora? Acho que a história da minha origem começou em outubro de 2010, que foi quando eu realmente acordei e comecei nesta jornada espiritual. E antes disso, então antes de outubro de 2010, eu era uma dançarina profissional. Eu fazia atuação, apresentação de TV e modelagem. E eu estava queimando a vela em ambas as extremidades. Eu estava procurando fora de mim mesma por validação interna, festejando e basicamente apenas fugindo de ter que ficar sozinha comigo mesma. E não foi até eu voltar para casa depois de morar no exterior, eu estava dançando no Moulin Rouge em Paris e depois morei em Londres por 2 anos. Morei em Paris por 1 ano e em Londres por 2 anos. E pode parecer que eu estava vivendo o sonho, viajando pelo mundo e fazendo todas essas coisas emocionantes, mas verdadeiramente por dentro eu não estava feliz. Eu estava lidando com ansiedade, depressão e transtorno alimentar e ataques de pânico, e eu continuava recebendo todos esses sinais de alerta do universo para parar e desacelerar. Coisas pequenas como eu torceria meu tornozelo e então eu continuaria, sabe? Eu apenas mascararia com analgésicos. E então eu teria uma reação alérgica onde minha garganta estava fechando e acabava na emergência. E, novamente, apenas abafava com analgésicos e medicamentos e continuava e tinha todas essas erupções por todo o meu corpo, como urticária e eczema e acne e herpes labial. E eu simplesmente continuei ignorando todos esses sinais de alerta que meu corpo estava me dando para parar e desacelerar e olhar para dentro. E não foi até outubro de 2010, onde acabei no hospital por 1 semana, e é como se o tapete fosse arrancado de debaixo de mim. Foi a única maneira do universo me fazer parar e realmente olhar para a minha vida. E acabei no hospital. Eu tinha uma série de problemas de saúde, desde fadiga adrenal, problemas na tireoide, desequilíbrios hormonais, fadiga crônica. Eu tinha eczema por todo o meu corpo. Eu tinha urticária e tive o pior caso de vírus de herpes labial que os médicos já tinham visto. Eu tinha herpes labial por todo o meu rosto, na minha boca e na minha garganta, e eu nunca tinha tido herpes labial antes na minha vida inteira. Então, basicamente, todo o meu sistema imunológico estava atacando a si mesmo, então meu sistema imunológico estava acabado e meu sistema nervoso estava arruinado. E acabei no hospital por 1 semana tomando morfina e um monte de antibióticos e antivirais. E eu fui para o hospital em um sábado. Eles encheram meu soro de morfina e todas essas coisas, e então eu acordei na quarta-feira e... Foi na quarta-feira que eu acordei e o quarto do hospital estava escuro e eu acordei e minha mãe estava sentada na cadeira ao meu lado. E também nesse momento eu tinha acabado de voltar de morar no exterior. Então tive que me despedir de todos os meus amigos lá. Então eu meio que não tinha muitos amigos de volta na Austrália. Eu não tinha emprego nem amigos. O cara com quem eu estava saindo em Londres me largou. É literalmente como se tudo tivesse ido embora. O mundo inteiro, ao mesmo tempo, está desmoronando, nada está dando certo. Isso é uma merda, desculpe o meu francês, não é um bom momento na sua vida.
Definitivamente não, e eu acordei e minha linda mãe estava sentada ao meu lado, na cadeira ao lado da minha cama, e eu não tinha nenhum amigo que veio me visitar. Eu realmente não tinha muitos amigos naquela época porque eu tinha acabado de voltar do exterior e ela disse: "Como você está se sentindo, querida?" E eu estava tipo: "Ó, você sabe, não muito bem", e meio que murmurei algumas palavras e eu disse que eu queria ir ao banheiro e ela disse: "Ok, bem." Ela me ajudou a sair da cama e levar meu soro comigo para o banheiro e pouco antes de eu entrar no banheiro, ela me pegou e ela apenas disse: "Darlene, eu não quero que você olhe no espelho." E eu pensei: ótimo, agora com certeza vou me olhar no espelho. Obrigada por isso. E eu olhei no espelho e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, porque naquele momento, todos os antivirais e antibióticos já haviam começado a fazer efeito. Então, todas as feridas frias no meu rosto se transformaram em crostas. Então, parecia que eu tinha... Bem, alguém disse que parecia que alguém tinha passado um maçarico no meu rosto. Então, de meus olhos para baixo era só uma crosta e eu não conseguia abrir minha boca, não conseguia comer, não conseguia falar. Toda vez que eu abria muito a boca, as crostas rachavam e sangravam e era muito doloroso. E então eu estava com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Voltei e me deitei na minha cama e pensei: sim, isso é o fundo do poço. É isso. Incrível, ok. E tive essa realização enquanto estava lá. E isso foi que certamente não estamos aqui para sofrer. Certamente Deus, ou no que quer que você acredite, não nos colocou aqui na Terra para sofrer. E eu tive essa realização porque eu estava sofrendo. Eu estava em muita dor fisicamente e também emocionalmente lidando com depressão e ansiedade. Eu estava em muita dor interna também. E eu simplesmente percebi que definitivamente não estamos aqui para sofrer. Esse não é o propósito. Posso apontar algo? Eu quero apontar algo. Sua vida, você estava mascarando muita dor, mas quão normal comparativamente às vidas que a maioria de nós vive era a sua vida quando você estava à beira deste colapso físico e mental. Você estava funcionando como tenho certeza que a grande maioria das pessoas funciona. Não era como se você estivesse fazendo algo louco, anormal ou realmente qualquer coisa fora do comum. Você descreveu a vida de um indivíduo de alto desempenho, que é considerado aceitável e necessário por muitos. E foi isso que levou a isso. Sim, exatamente. E eu tinha uma amiga na época que desde então faleceu, e ela era meio que essa guru do bem-estar. E eu tinha começado a segui-la recentemente e olhava para a vida dela e ela passou do mesmo tipo de vida que eu estava vivendo em revistas para agora ser essa guru do bem-estar. E o nome dela era Jess Ainscough, conhecida como a Guerreira do Bem-Estar. E eu olhei para ela e pensei: bem, ela fez a transição de uma vida para esta nova vida de saúde e bem-estar. E ela era meio que uma inspiração para mim. E eu me lembro de entrar em contato com ela no hospital e contar o que estava acontecendo e compartilhar com ela que eu estava no hospital. E, sabe, ela apenas me respondeu por e-mail e disse: "Ó, querida, sinto muito que você esteja passando por isso. Estou aqui para você se precisar de mim." E eu apenas, naquele momento, percebi que a maneira como eu estava vivendo minha vida não era realmente meu verdadeiro caminho. Não era como eu deveria estar vivendo esta vida, e o que eu estava fazendo para trabalhar já não era mais meu caminho. E eu não sabia qual era o meu caminho, mas eu apenas sabia que dançar e atuar e apresentar na TV e modelar é uma indústria muito, você sabe, superficial. É difícil, é realmente difícil. Você recebe um não muitas vezes. E eu compartilho no meu livro algumas das histórias sobre, sabe, ser dita que eu era muito gorda, eu era muito magra, eu não sou alta o suficiente, eu sou muito alta. Não ter a cor de cabelo certa. Meus olhos são muito próximos ou muito distantes um do outro. Você é despedaçada abertamente e na frente de outras pessoas, como eu estive em salas de audições e castings, onde você está em pé em uma sala com 50 outras mulheres e um painel de 6 pessoas. E eles dizem: não, suas coxas são muito grandes. Isso é literalmente o que aconteceu. E então é real.
E não importa o quanto você diga a si mesma, eles queriam uma loira, ou não era a minha vez para este trabalho, ou seja lá o que for, ainda assim te corrói, ainda dói. E quando você é jovem e impressionável e não tem esse nível de autoconsciência e autoconfiança que geralmente vem conforme você envelhece, isso pode te corroer. E foi isso que aconteceu comigo. Então, quando eu estava no hospital, eu ouvi uma voz que me disse, e eu não sabia disso na época, mas essa era a minha intuição. E ela me disse, se você ficar feliz e saudável novamente, viverá uma vida além dos seus sonhos mais loucos. E eu não sabia por onde começar. Eu não sabia como seria, mas eu só sabia que sofrer não era o motivo de estarmos aqui na Terra e tinha que haver outra opção. Então, no dia seguinte, eu pedi à minha mãe, eu disse, você pode trazer um bloco de notas e uma caneta para mim. E ela disse, ok, e eu comecei a escrever no diário. Eu nunca tinha escrito em um diário assim antes. E eu comecei a escrever no diário, comecei a anotar todos os meus pensamentos e sentimentos e a colocar tudo para fora. E percebi todas essas áreas que eram incongruentes com quem eu realmente era e apenas comecei a escrever no diário sem parar. E eu preenchi um diário inteiro, e outro amigo que eu tinha acabado de conhecer me deu um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. Li esse livro no hospital. Eu me lembro de me virar para minha mãe e perguntar, por que você não me ensinou isso? Por que você não me ensinou que podemos viver uma vida além dos nossos sonhos mais loucos? Por que você não me ensinou que podemos escolher o amor em vez do medo? Por que você não me ensinou que nós criamos nossa própria realidade? E ela apenas me olhou e disse, Melissa, você sabe, eu estava fazendo o melhor que podia. E eles, sem dúvida, estavam. Todos nós estamos fazendo o melhor que podemos. E então eu tive essas percepções completas ao ler este livro. E eu fechei aquele livro e fiz dele a minha missão para ficar feliz e saudável novamente e viver uma vida que estava além dos meus sonhos mais loucos. E isso está em alinhamento com quem eu realmente sou. E então esse foi o verdadeiro ponto de virada no fundo do poço. Foi aí que tudo começou para mim em outubro de 2010. Quantas pessoas você acha que vivem uma vida autêntica, uma vida feliz, uma vida completa? Infelizmente, uma porcentagem muito pequena da população e não sabemos o que não sabemos, certo? Mas a beleza de ter tanta informação ao nosso alcance hoje em dia, os podcasts, livros, a internet, é que podemos descobrir como podemos realmente viver nossa vida. Coisas como o podcast Meu Podcast podem plantar uma semente na mente de alguém de que existe outra maneira de viver. Você pode desbloquear todo o seu potencial e pode ser a melhor versão de si mesmo. E essas sementes são plantadas e talvez na vida de alguém elas podem não perceber totalmente quem realmente são. E essa é a jornada da alma, eu acredito. Mas tantas pessoas nem sequer estão vivendo seu potencial máximo. E não estão vivendo sua verdadeira vida, e isso é uma pena porque é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para desbloquear nosso potencial total, ser a melhor versão de nós mesmos, seja como for, e compartilhar isso com o mundo. Eu pergunto isso porque após essa mudança em sua vida, você construiu uma marca pessoal, escreveu livros, tem um podcast incrível e ensina pessoas internacionalmente. Muitas pessoas já alcançaram feitos semelhantes aos seus através de estresse, esgotamento, fadiga e sobrecarga de trabalho. Então, quando você começou a construir essa nova persona e fazer coisas que ajudarão as pessoas a entender como incorporar isso em suas vidas, como ainda se tornou esse alto desempenho, qual é a diferença que você fez desta vez para ser um alto desempenho sem sucumbir aos mesmos problemas que te atormentaram na primeira vez? Essa é uma ótima pergunta. Eu sinto que o que estou fazendo agora é o meu propósito na vida, e quando você está vivendo o seu propósito, tudo fica mais fácil. Quando você não está vivendo o seu propósito e está tentando forçar a encaixar um quadrado em um buraco redondo e está tentando empurrar algo que não é realmente verdadeiro para você, eu sinto que isso leva ao esgotamento. E era isso que eu estava fazendo.
Sinto que não me arrependo de nada, mas, sabe, minha dança, minha atuação e minha apresentação na TV, todas foram incríveis porque me deram confiança. Isso me deu as habilidades para subir ao palco e falar para milhares de pessoas. Isso me deu a confiança para conduzir um podcast, para organizar minhas próprias oficinas e eventos, e para fazer todas as coisas que faço agora. Sinto que tudo isso foi um treinamento para o que realmente estou destinada a fazer aqui na Terra. Então, quando você está cumprindo seu Dharma, quando está vivendo seu propósito, sim, requer trabalho, 1000%, mas há um sentido subjacente de fluxo, porque é a sua verdade. E quando você não está vivendo em alinhamento com a sua verdade, há um pouco de força, e então é isso que leva ao esgotamento. Faz sentido? Faz 100%. Então, esse pequeno esforço, e eu acho que isso é importante, então vou te perguntar como exatamente encontramos esse propósito. Então, o pequeno esforço acumulado, agregado ao longo do tempo, então, atinge aquele limite. E foi isso que aconteceu com você. Você atingiu aquele limite e seu corpo estava como, sua mente é forte, mas eu não vou deixar você continuar com isso mais. Estamos encerrando isso. Foi isso que te forçou, mas muitas pessoas não passam por eventos traumáticos tão graves na vida. Eles podem aprender com você, mas algumas pessoas sobrevivem por muito tempo até que, Deus nos livre, morrem e estão sempre indo contra a maré, sempre seguindo um caminho mais difícil, e você pode sentir isso nos hobbies que escolhe, nas pessoas com quem sai, no trabalho que assume, no negócio que inicia. Algumas coisas parecem sem esforço e outras parecem que nunca vão funcionar. Então, como você encontra esse propósito? Não tenho um segredo para isso, pois ainda faço coisas que exigem muito esforço e sinto que poderia estar fazendo algo mais alinhado com o que deveria, porque isso é o que me energiza. Então, como você encontra seu propósito? Como você o encontrou ao sair do hospital? Quero desvendar isso e ensinar às pessoas o que procurar para que encontrem o delas em suas vidas. Eu amo isso, e eu ensino isso, e meu livro original do Audible se chama Proposital. E me perguntam isso com frequência. E uma coisa pela qual sou muito apaixonada é ajudar as pessoas a encontrar seu propósito, vivê-lo e compartilhá-lo com o mundo. Acredito que todos estamos aqui com um propósito e devemos compartilhar isso com o mundo, porque todos nós temos dons. Todos têm um dom e nosso papel é compartilhar isso com os outros. Isso não quer dizer que precisamos nos tornar autores de best-sellers, podcasters ou palestrantes. Isso poderia acontecer na sua comunidade. Isso poderia ser, você sabe, ser a melhor mãe ou o melhor pai, ou você sabe, ensinando a comunidade local, como costurar ou tocar piano, seja lá o que for. Só precisamos abandonar os ideais de como achamos que deveria ser e apenas voltar ao nosso coração. Então, para mim, como você encontra seu propósito é, ok, deixe-me começar dizendo outra coisa primeiro. Como eu vivo minha vida e administro meu negócio agora, tudo é construído com base na intuição. Então, tudo o que eu faço tem que ser um sim total e absoluto. Então, se uma oportunidade vem até mim e não é um sim total e absoluto, é um não obrigado ou não agora. E eu acho que as oportunidades vêm até nós e são apresentadas a nós, e nós podemos aceitá-las porque nossa mente está dizendo esta é uma ótima oportunidade. Isso poderia ser o seu propósito? Ou que tal isso? Ou que tal isso? Mas se apenas tirássemos um momento para fechar os olhos e nos sintonizar com nós mesmos e nossa intuição e dissesse, isso é realmente verdade para mim? Seu corpo, sua essência inteira, sua alma inteira lhe dirá se isso é certo para você. Você sentirá isso no seu corpo? Você dirá sim, seu corpo dirá sim. Não sei se você já teve uma experiência, tenho certeza que sim, onde você acabou de fazer algo e alguém diz, por que reservou essa viagem para o Havaí? Você fica tipo, sei lá, só fiz. Tipo, eu apenas reservei a viagem e fui como se algo estivesse me dizendo que eu tinha que ir. E eu tive essa experiência muitas vezes na minha vida. Oi, pessoal, aqui é o Scott. Queria agradecer de coração a cada um de vocês. Após 6 anos deste programa, tudo isso é graças a vocês. Suas audições, seu apoio, suas compartilhadas, é o que mantém isso funcionando.
Quando comecei, não imaginava a magnitude que alcançaríamos, as vidas que tocaríamos, as histórias compartilhadas e as lições aprendidas juntos. É humilhante. Acredito que estamos construindo algo especial aqui, uma comunidade onde ninguém precisa reinventar a roda. Estamos todos nisso juntos, aprendendo e crescendo. Se você ama este show e ele fez a diferença para você, por favor, compartilhe com alguém que precisa disso. Conte a um amigo, poste nas redes sociais o que funcionar. É a melhor maneira de manter isso forte, trazer convidados ainda melhores e compartilhar mais sabedoria que muda vidas. Você pode nos encontrar em todos os lugares, incluindo no successstorypodcast.com se você gosta de ouvir podcasts. Se você gosta de vídeo, pode ir ao YouTube. É youtube.com/c/ScottD. Clary ou boletim informativo newsletter scottdclary.com. Apenas espalhe a palavra. Sou eternamente grato a cada um de vocês. Vamos seguir aprendendo, crescendo e tornando este mundo um pouco melhor juntos. Ok, voltando ao show. Preciso fazer isso, mas sinto que as pessoas precisam de ajuda com a autoconsciência para entender esse sentimento. 100%. Então, como sintonizamos mais nesse sentimento é que precisamos ficar quietos. Temos que fazer isso, é por isso que uma prática regular de meditação é tão poderosa, porque se nos sentarmos e fecharmos os olhos e ficarmos realmente quietos e imóveis, por 20 minutos por dia, o que você faz é permitir que essa intuição suba à superfície e que os downloads aconteçam. Mas se apenas vamos, alcançar, correr de uma coisa para a próxima, há Nenhum silêncio. tempo. Não há tempo para ouvir essa intuição. Então é isso que a maioria das pessoas faz, elas apenas vão. Elas estão constantemente passando de uma coisa para a próxima e qualquer lacuna que elas têm, nós preenchemos com as redes sociais e nossos telefones e o toque e o ping. Então não há lacunas ao longo do nosso dia para quietude e silêncio. É por isso que sou uma grande defensora de uma prática regular de meditação. Faço 20 minutos 2 vezes ao dia. Primeiro de manhã e depois à tarde. E nesses momentos é quando realmente consigo ouvir minha intuição e o que está surgindo, e o que está em minha mente, e o que talvez esteja me causando um pouco de estresse, e o que está fluindo muito bem na minha vida. Essa parte vem antes da parte do propósito, porque se não conseguimos ouvir nossa intuição, como vamos saber qual é o próximo passo? Então, eu quero encorajar todos que estão ouvindo a sentar e a ficar quietos e calmos por até 10 minutos. Não importa. Sabe, 5 minutos logo pela manhã, 10 minutos logo pela manhã. Se conseguir fazer 2 vezes ao dia, ótimo. Mas comece por aí, porque então você será capaz de ouvir sua intuição e sentir sua intuição muito mais. Essa é a primeira parte. E as pessoas dizem que vão fazer isso, certo? Mas então, qual é o próximo passo? Como eu encontro o meu propósito na vida? Eu tenho 10 passos que você pode seguir no livro. Outra coisa que você realmente pode fazer é nessas meditações, no final da sua meditação, pergunte a si mesmo o que realmente te anima e o que você faria de graça pelo resto da sua vida. E se você for realmente honesto e se fizer essas perguntas, algumas coisas incríveis surgirão. Eu conheço professores que fizeram esse exercício e perceberam que não queriam ser professores. Ela queria ensinar piano. Sabe quando ela perguntou o que eu faria se não estivesse sendo paga e algo que eu pudesse fazer pelo resto da minha vida que realmente me animaria? Ela disse que queria ensinar piano. É isso que eu quero fazer. E ela o fez. Largou o emprego e começou a lecionar piano. Então, quando você tem esse espaço, a quietude, e pode fazer essas perguntas, as coisas se encaixam muito rapidamente. Mas, como eu disse, muitas pessoas nem sequer se dão a oportunidade de sentar. Essa é uma das primeiras coisas que você pode fazer. Crie essa quietude e espaço, faça perguntas a si mesmo. O que eu faria se não estivesse sendo paga e pudesse fazer isso para sempre? Qual é a resposta que vem até você? E se você ainda estiver perplexa e não tiver nada fluindo para você, pode voltar à sua infância. E eu falo sobre isso em propósito. Volte para a sua infância. O que você adorava fazer quando era criança? Era cantar? Era dançar? Era pintar? Era fazer coisas? Sua infância deixa pistas.
Então volte à sua infância e talvez pergunte aos seus pais também o que eu amava fazer quando criança, porque também haverá pistas lá. Então essas são apenas algumas coisas que você pode fazer se quiser encontrar seu propósito. E então, você sabe, você pode conferir o Purposeful. Tenho mais 10 passos que corroboram isso, mas esses são um excelente ponto de partida. Fale com... Mi, uma coisa que notei que você reforçou algumas vezes nos trabalhos que você publicou é a responsabilidade. Então fale comigo sobre responsabilidade, por que é tão importante, por que você fala sobre isso tão frequentemente e como isso impactou sua vida. Porque é até um ponto que você acha que tem que mencionar para as pessoas. Qual é o motivo ou a razão por trás da responsabilidade e como isso te afeta? Ok, então o motivo pelo qual a responsabilidade é tão importante é porque deixe-me primeiro contar uma história quando eu, em outubro de 2010, a partir daí eu embarquei em uma jornada interior. Comecei a meditar, comecei a fazer yoga. Eu mudei toda a minha dieta. Estudei trabalho energético, que é aquaenergéticos. Mergulhei de cabeça no mundo do desenvolvimento espiritual e pessoal. Participei de todos os seminários que pude. Li todos os livros de autoajuda que pude. Consegui mentores e treinadores e fiz cinesiologia e todas essas coisas. Fiquei obcecada, de uma maneira saudável, obcecada. E o que eu percebi foi... minha relação com o dinheiro não era verdadeira para mim. Minha relação com o dinheiro, na verdade, não era a minha história. Era a do meu pai que eu estava segurando, minha relação com pessoas, parceiros, eram apenas histórias que meus pais haviam passado. Então eu não estava realmente vivendo uma vida que fosse verdadeira para mim mesma e comecei a culpar meus pais. Sou assim por sua causa. Minhas crenças limitantes sobre dinheiro são por causa de vocês. Minhas crenças sobre relacionamentos foram moldadas por vocês. Eu tenho essas crenças sobre saúde e tenho esses problemas de saúde por causa de vocês. E isso é literalmente o que... ele disse... E foi um período realmente desafiador. Foi muito difícil. E eu percebi que, sabe, meus pais me diziam, fizemos o melhor que pudemos, fizemos o melhor que pudemos. Fizemos o melhor que pudemos, com o conhecimento e a compreensão que tínhamos naquele momento, e absolutamente eles fizeram. Então quem sou eu para julgá-los? E isso me manteve na mentalidade de vítima. Quando você culpa outras pessoas fora de você, isso te mantém como vítima, mas toda vez que você aponta o dedo para alguém, há 3 dedos apontando de volta para você. E o que eu percebi foi que eu precisava assumir a responsabilidade por como minha vida estava se desenrolando. E quando você assume a responsabilidade, é bastante empoderador, porque então você pode fazer as mudanças. Você pode fazer as mudanças que estão alinhadas com quem você realmente é, e então eu assumi a responsabilidade. Reescrevi minha história de dinheiro. Eu recriei minha história de dinheiro. Eu recriei minha história de relacionamento. Eu reescrevi minha história de saúde e assumi a responsabilidade. Eu fiquei saudável. Comecei a ter abundância na minha vida e comecei a experimentar relacionamentos, além dos meus sonhos mais loucos quando assumi a responsabilidade, e então não há quantidade de apontar o dedo para qualquer outra pessoa e culpar qualquer outra pessoa que vai te levar aonde você quer estar. Então, lembre-se de que toda vez que você aponta o dedo para alguém, há 3 apontando de volta para você, e quando você assume a responsabilidade, você sai da mentalidade de vítima e assume o controle da sua vida, e é então que as coisas podem mudar. É quando você pode viver em alinhamento com quem você realmente é e ter a vida que você realmente deseja. Haverá propagandas descaradas para seus livros, mas acho interessante. Quando alguém escreve um livro, há 2 em particular. Então havia o Dominando Sua Garota Má, Comparação, e também Abrindo Amplamente, que é mais focado em relacionamentos. Então, os 2 em que eu queria focar, eles estão focados em tópicos de mentalidade. Então você escolheu muito propositalmente escrever 2 livros particulares sobre diferentes tópicos de mentalidade.
Dominando Sua Garota Má é um título engraçado, mas se aplica a todos, pois trata do crítico interno, certo? Você mencionou a conversa negativa consigo mesmo e a comparacionite, que presumo ser a tendência de se comparar com os outros, tentando manter-se no mesmo nível. Então, por que esses são os 2 livros que você escreveu? Por que o crítico interno, bem como se comparar com todos os outros, por que essas são as alavancas que você acha que as pessoas deveriam puxar? Por que isso foi o foco para onde você queria dedicar seu tempo? Porque aquele crítico interno dentro da sua cabeça que eu chamo de menina má interna, ou você pode chamar de seu menino mau interno, tanto faz. Você pode chamar do que quiser. O crítico interno, o ego, Bob, Mary, não importa. O que importa é que todo ser humano neste planeta tem um crítico interno, cada pessoa. Alguns apenas bem mais alto que outros. E eu lá em outubro de 2010, o meu era muito alto. E antes disso, muito, muito alto. Ela dizia coisas como, você não é bom o suficiente, em tom alto. Você não é inteligente o suficiente. Quem você pensa que é? Você é muito gordo, você é muito magro, você nunca vai sair da dívida. Você nunca vai conhecer o cara, você nunca vai encontrar sua alma gêmea, você é inútil, etc. Essa voz, todo mundo tem, certo? E o que eu percebi foi que quando comecei minha jornada, eu estava fazendo todas as coisas externas, todas as coisas físicas. Eu estava me alimentando bem, então mudei minha dieta e passei a me alimentar bem. Eu comecei a andar por aí com pessoas mais inspiradoras. Mudei minhas atividades no trabalho, comecei a meditar, comecei a fazer trabalho de cura energética, fiz todas as coisas que pude. Você pode explicar isso, a propósito, essa coisa toda de cura energética? Eu não sei nada sobre isso, acho fascinante. Entre em um discurso explicando do que se trata, pois não tenho conhecimento sobre o assunto. Ok, então tudo é energia. E como o trabalho está relacionado a isso, o universo inteiro é energia. E então nós temos chakras. Você conhece os chakras? Sim. Bem, basicamente temos chakras em nosso corpo e diferentes experiências que nos acontecem na vida, físicas e emocionais, causam bloqueios em nosso corpo, certo? Então, podemos cair e machucar nosso quadril e isso causa algum trauma em nosso quadril. Há um bloqueio lá. Há um bloqueio no fluxo de energia. Então, pense em energia como uma autoestrada, uma rodovia. E quando você tem um trauma físico ou emocional, é como um acidente de carro, certo? Então, todos os carros se acumulam. E então, o que fazemos com o trabalho de cura energética ou como reiki, coisas assim, é basicamente liberar essa rodovia. Você remove o acidente de carro. Você faz essa rodovia fluir, essa energia, essa linha meridiana fluir livremente novamente. E então, você sabe, há tantas coisas que nos acontecem fisicamente e emocionalmente que causam esses mini traumas ou grandes traumas ou bloqueios, se você quiser chamá-los assim. E então, liberar essa energia estagnada e esse acidente de carro é realmente importante. Então, isso é um pouco da essência do tipo de trabalho energético que eu fiz. Mas há muitas outras coisas também. Não, está bom. Não, eu só queria um entendimento, porque se alguém está ouvindo isso e nunca ouviu falar disso, eu meio que tenho uma ideia, mas quero dizer, você é o especialista, então é melhor você explicar. E você acha que isso também é muito útil para as pessoas? Não sei nada sobre isso, mas sei muito sobre meditação. Eu não sei nada sobre trabalho energético. Sim, absolutamente. É tão útil como é poderoso. Muitas pessoas têm bloqueios no coração e no seu chakra do coração. Como você vai se abrir para o seu relacionamento, para o seu amado, se você tem traumas de relacionamentos passados no seu chakra do coração? Sabe? Então, liberar esse bloqueio no seu coração é realmente importante. Então, sim, é um trabalho realmente poderoso. A cinesiologia também é incrível. Existem tantas modalidades incríveis por aí. Mas acho que temos que lembrar que somos seres espirituais tendo uma experiência humana e tudo neste mundo é feito de energia e isso não é bobagem, é a verdade. Tudo é feito de energia. E então precisamos trabalhar no físico. Sim, precisamos meditar e nutrir nosso corpo e movimentar nosso corpo e beber água limpa e descansar bem. Todos nós sabemos dessas coisas, certo? Todos nós sabemos como cuidar do nosso corpo físico. Talvez nem todos nós façamos isso.
todos os dias, mas todos nós sabemos aquelas coisas básicas que precisamos fazer, sair para o ar fresco, sabe? Coisas assim. Mas além de fazer o trabalho físico, precisamos fazer o trabalho energético, o trabalho espiritual, o trabalho interno. Como eu disse antes, precisamos sentar em meditação e fazer essas perguntas para que possamos ouvir nossa intuição. Então, sim, é muito importante. Desculpe, te desviei do assunto quando você falava sobre sua menina interior malvada. Então peço desculpas. Podemos voltar a isso porque estávamos passando por todas as diferentes coisas que você tem que fazer e o trabalho energético era uma delas. Desculpe por... Vá. Em frente, totalmente bem. Então, sim, eu estava dizendo, você sabe, todos nós temos um crítico interno. Cada um de nós, e o de certas pessoas é bem mais elevado que o de outras. O meu era muito alto. E ela estava como em um baixo pesado, com o volume no 10, sabe? Ela estava bem alta. E ao longo dos anos eu consegui realmente diminuir o volume dela. E você sabe que ela pode aparecer aleatoriamente de vez em quando. E eu tenho as ferramentas, eu tenho um processo de afastamento que me ajuda a colocá-la de lado para que meu verdadeiro eu possa brilhar. E eu fiz uma palestra Technology, Entertainment, Design sobre isso. Então, se alguém quiser aprender esse processo, pode simplesmente ouvir minha palestra Technology, Entertainment, Design ou ler Dominando Sua Garota Má. E a razão pela qual a mentalidade foi tão importante para mim é porque, como eu disse, eu estava fazendo todas essas coisas físicas. Eu mudei minha dieta, comecei a comer alimentos frescos e integrais, estava fazendo yoga, meditando, saindo para o ar fresco, fazendo um trabalho que eu amo, me cercando de relacionamentos inspiradores. Eu estava bebendo água limpa. Eu estava fazendo todas essas coisas, mas não importava quantos smoothies verdes eu estava bebendo, eu ainda tinha esse barulho interno acontecendo que estava dizendo que você não é bom o suficiente, você não é inteligente o suficiente. Quem você pensa que é? Você não é bom o suficiente. Você não é inteligente o suficiente. Quem você pensa que é? E foi quando percebi que não importa o quanto trabalhamos externamente, se não estamos fazendo o trabalho interno, se não estamos dominando o nosso crítico interno, nada pode combater isso. Então foi por isso que Dominando a Mingo nasceu. Puramente da minha própria experiência de fazer todas essas coisas e não ver os resultados, porque eu tinha um crítico interno muito alto e então não foi até eu aprender a dominá-la que minha vida inteira mudou. Tudo mudou na minha vida quando aprendi a dominá-la. E eu faço esse processo de 4 passos sempre que ela aparece e eu ainda faço isso. E isso mudou minha vida, então foi assim que surgiu e... A segunda parte escolhida para aprofundamento é sobre a comparação com outras pessoas. Você encontrou paz, você não silenciou, mas reduziu um pouco o seu crítico interno. Né? Por que a segunda parte é tão importante? A parte da comparação, que eu acho que interrompe tudo e no que você está trabalhando, implanta todos esses sentimentos negativos, emoções, ideias na sua cabeça. Com as redes sociais é praticamente impossível evitar. Infelizmente, isso é inevitável. É a vida nas redes sociais. Parece que todos estão se saindo melhor. Sabe, todo mundo tem mais dinheiro, sabe? Um cônjuge melhor, uma vida mais feliz, seja lá o que for. Como resolvemos isso? Eu não acho que as pessoas realmente reconhecem que isso é um problema para todos. As pessoas sabem que é mais um problema externo do que uma autodúvida interna. Eu acho que todo mundo reconhece isso, mas resolver isso é difícil. Eu acho que nós não podemos e nós não fizemos. Por isso, as taxas de divórcio estão altíssimas e as pessoas trocam de emprego constantemente. É tudo negativo, certo? O motivo pelo qual escrevi este livro foi porque você está exatamente certo. Nós estamos expostos à comparação o dia todo, todos os dias, sabe, com as redes sociais, e isso é abundante. As taxas de ansiedade estão mais altas do que nunca. A depressão está em níveis recordes. O suicídio está mais alto do que nunca. E a comparação é um fator contribuinte para esses aumentos, certo? E quando eu estava fazendo a pesquisa para este livro, como se meu queixo estivesse no chão. Meninas tão jovens quanto 10 anos comparando seus corpos com os de outras pessoas e depois tirando a própria vida. É horrível.
E agora, mais do que nunca, estamos expostos a muito mais dados do que nunca, do que apenas alguns anos atrás. Estamos expostos agora a mais do que jamais deveríamos estar expostos em toda uma vida. Então, isso é algo que realmente precisamos ter em mente. Desculpa, se você percebe esse ruído? Não, está tudo bem, está tudo bem. Escute, neste podcast eu tive cachorros latindo. Eu tive crianças na cena, fora da cena. Enfrentei obras de construção e alarmes disparando. Este é o mundo, não se preocupe com o barulho. É um pouco de trabalho doméstico na casa ao lado. Está tudo bem. Meu Deus, sinto muito por isso. Então, sim, é abundante. Todos nós sabemos disso. Todos sabem que é muito fácil olhar nas redes sociais e pensar que eles têm uma vida melhor e... É muito fácil. E especialmente agora, sabe? Crianças estão recebendo telefones tão jovens quanto na escola primária. Elas estão recebendo telefones. As crianças sabem como usar iPads e telefones a partir dos 2 anos de idade. É insano. É uma loucura. Tipo, eu tenho uma filha de 1 ano e meu marido e eu brincamos que ela não terá um telefone até que ela tenha 18. Tipo, eu não estou nem brincando. Meu objetivo é que ela chegue aos 18 sem ter um telefone. Se conseguir, parabéns para mim. É algo que realmente precisamos analisar? É algo que não podemos levar na brincadeira, por causa do aumento na depressão, ansiedade e suicídio. Então, precisamos de limites. Então, o motivo pelo qual escrevi este livro foi porque precisamos de limites, eu incluso. Há 4 grandes áreas onde nos comparamos com os outros. Uma delas é o nosso corpo e a nossa imagem física. Outra é a nossa carreira, dinheiro, finanças, esse tipo de coisa. A próxima dica é sobre relacionamentos, casamento e amizades. E a última é a paternidade. Sabe, meu filho me está fazendo isso, sabe? Esse tipo de coisa. E no livro, eu dou a você tantas ferramentas, dicas, truques e estratégias diferentes para ajudar a dominar sua comparação, como parar de se comparar para que você possa ser genuinamente feliz. É sobre isso que o livro inteiro fala. Termos e condições se aplicam. Você pode entrar em alguns? Você poderia compartilhar algumas ideias com os ouvintes, dar a eles um pouco de inspiração para refletir. Entendido. Possuo uma técnica denominada técnica ACES. E a técnica ACES é para ajudá-lo a se sentir ACE novamente. Uma vez que você se comparou, porque todos nós sabemos que quando você entra nas redes sociais e começa a se comparar, você se sente completamente o oposto de ACE. Você se sente realmente mal consigo mesmo. Sair das redes sociais pode te deixar para baixo e desanimado. Eu já estive lá. E essa técnica é para ajudá-lo a se sentir ACE novamente. ACE. Então, é um processo de 4 etapas e ACE é um acrônimo que eu vou te dizer o que significa. A primeira letra A representa a consciência. Temos que nos conscientizar de quando estamos nos comparando. Quais são seus gatilhos? Para mim é a mídia social. Pode ser seu primo. Pode ser seu irmão. Pode ser a mãe da rua que tem 5 filhos e parece estar arrasando em todas as áreas da vida dela. Então, quais são seus gatilhos e quando eles acontecem? Então, tome consciência, anote. Então, sabe, eu sei que para mim as redes sociais são um grande gatilho. Eu sei que talvez seja meu terceiro primo que parece estar se dando muito bem. Seja lá o que for, anote, tome consciência, porque uma vez que você está ciente de algo, você pode então mudá-lo. A consciência é uma peça tão grande no quebra-cabeça do crescimento. Para crescer, evoluir e ser a melhor versão de si mesmo, o primeiro passo é a consciência. Então esse é o primeiro passo, certo? O próximo passo e significa eliminar, sair ou exalar. O próximo passo C, na técnica ACES. C representa escolher um caminho diferente. Então, quando você percebe que está se comparando com outra pessoa, você tem 2 opções. Você pode seguir um caminho que é, eles são muito melhores do que eu. Eu não posso ter isso, não sou bom o bastante. Eles têm a melhor vida. Minha vida é uma droga. Aquele caminho. Ou você pode escolher a outra porta e a outra porta é usá-la como inspiração.
Você pode ver o que eles têm e pode dizer, eles parecem ter um relacionamento realmente bonito, isso me inspira a talvez trabalhar no meu relacionamento. Eles parecem ter um relacionamento muito bom com seu corpo, alimentação e saúde. Isso me inspira a trabalhar no meu relacionamento com o meu corpo, comida e saúde. Então você pode seguir o caminho A, que é eu não sou bom o suficiente. Eles têm uma vida melhor ou a segunda porta, que é usar isso como inspiração e motivação. Então, escolhendo um caminho diferente, escolhendo a segunda opção. Então, o então representa eliminar, sair ou exalar. Então, quando nos encontramos nos comparando a outra pessoa e então escolhemos a segunda porta, podemos então escolher sair da situação. Podemos escolher eliminar, sair das redes sociais, ou podemos escolher exalar. Então, o que eu quero dizer com isso é, digamos, para mim, eu compartilho no livro, eu realmente lutei com a comparação quando estava escrevendo este livro, porque enquanto eu estava escrevendo, eu realmente queria engravidar. Eu realmente queria engravidar e não estava acontecendo, e demorou muito tempo. E eu tinha minhas melhores amigas, duas das minhas melhores amigas, estávamos tentando ao mesmo tempo e elas engravidaram e eu não. E naquele momento, quando ela me contou, eu poderia ter me perguntado, o que há de errado com o meu corpo? Estou com problemas, nunca vai dar certo para mim. Por que isso não está acontecendo? E compare. Em vez disso, usei como inspiração. Mas quando ela me contou, eu não pude eliminá-la da minha vida. Eu não queria... eu não conseguia sair da situação, Se tem alguém sentado à mesa e todos estão falando sobre seus relacionamentos e você acabou de terminar o seu, você não precisa ficar ali e ouvir isso. Você pode simplesmente ir ao banheiro, dar uma caminhada ou sair para pegar alguma coisa. Respire fundo e descanse um pouco. Tenha um plano para quando isso acontecer. Sim, e então... A terceira coisa que você pode fazer é exalar, que foi o que eu fiz quando ela me disse que estava grávida. Eu apenas respirei fundo e voltei ao meu coração e consegui me sentir realmente feliz por ela. Mas se eu tivesse aberto a porta A e começado a me comparar, provavelmente teria me levantado e saído ou deixado aquela situação e talvez nem mesmo falado com aquela garota novamente. Mas eu consegui usar isso como inspiração e consegui apenas respirar fundo e voltar ao meu corpo e saber que isso acontecerá comigo e ficar feliz por ela, certo? E então esse é o terceiro passo. Saia, elimine ou expire. Se você se encontrar comparando muito nas redes sociais, apenas elimine-as da sua vida por um tempo, por um dia, por uma hora. Estabeleça limites saudáveis para si mesmo com seu telefone e com seu computador. Estabeleça limites saudáveis. Realmente precisamos fazer isso. Eu tenho tantos que eu compartilho no livro, sempre deixando meu telefone no silencioso, não mexendo no meu telefone depois das 6 da tarde, Apenas colocando limites em diferentes aplicativos no meu telefone. Meu telefone não tem nenhum toque ou alerta. Não tenho e-mail no celular. Há muitas coisas que você pode fazer para se preparar para o sucesso e estabelecer limites saudáveis para si mesmo. Então faça isso. E se você precisar dar uma pequena pausa nas redes sociais, porque essa é uma grande área de comparação para você, então que seja, faça isso. Faça o que parece certo e verdadeiro para você. E então o quarto passo na técnica ACIS significa mudar seu estado. Então todos nós sabemos como é quando nos comparamos com outra pessoa. É uma sensação horrível. Você termina uma sessão de rolagem no Instagram e se sente muito mal consigo mesma. Então a maneira mais rápida de mover essa energia para fora do seu corpo, pois como mencionado, tudo é energia. Se você se comparar, escolha a outra porta, saia das redes sociais. Quero que você se levante, sacuda seu corpo, dance, coloque Beyoncé, faça o que precisar. Pule, faça flexões, saltos estrela, sacuda todo o corpo. Mergulhe no oceano se puder, tome um banho, faça o necessário para mover essa energia para fora do seu corpo, essa energia estagnada para fora do seu corpo. E se você fizer isso,
Sempre que se pegar se comparando com os outros, se você passar por esse processo, então você se pega se comparando nas redes sociais, você escolhe a opção B, usando isso como motivação, você então sai das redes sociais e então você apenas sacode seu corpo, você vai rapidamente remover essa comparação excessiva do seu corpo muito, muito rápido e então ser capaz de seguir em frente com o seu dia. Essa é a técnica ACS. E, novamente, é algo que eu faço sempre que surge. Eu adoro isso. Ok. Então eu quero conseguir um monte de links e lugares para as pessoas irem para aprender mais para conseguir os livros. Para finalizar, gostaria de fazer algumas perguntas rápidas para obter mais alguns insights. Então, algumas palavras finais suas e onde as pessoas podem encontrá-lo nas redes sociais e no site? Ok, então vá para melissaambrosini.com e eu estou como Melissa Ambrosini no Instagram, meu podcast é The Melissa Ambrosini Show. E se você for ao meu site melissaambrosini.com, todos os meus livros, meus programas, minhas meditações, você pode se inscrever na minha newsletter para receber todas as novidades sempre que eu enviar. Você receberá todas as coisas boas primeiro. Mas venha e conecte-se comigo nas redes sociais e me diga o que você tirou desta conversa. Eu absolutamente amo me conectar com novas pessoas nas redes sociais. Então, por favor, venha e me diga qual é a sua principal conclusão desta conversa com Scott. Eu adoraria muito isso. Eu adoraria te conhecer. E minhas últimas palavras de sabedoria ao me despedir? Voltando ao início, quero lembrá-lo de que você não veio aqui para sofrer. Você não veio aqui para ser essa versão medíocre de si mesmo. Você veio aqui para ser a melhor versão de si mesmo, seja lá como isso pareça para você. E você veio aqui para ser a melhor versão de si mesmo e compartilhar isso com o mundo ou compartilhar isso com os outros. E isso pode ser apenas compartilhar isso com seu parceiro, seus filhos e seu bairro, ou pode ser compartilhar com sua comunidade externa ou até mesmo algo maior. Não importa. Mas a verdade é que você veio aqui para ser a melhor versão de si mesmo e compartilhar isso com os outros, e todos nós temos uma especialidade dentro de nós, cada pessoa, todos nós temos isso. Cada um de nós, e é nosso dever compartilhar isso com os outros, compartilhar essa mágica dentro de nós com os outros, seja lá como for. Vamos fazer algumas perguntas rápidas para encerrar isso. Então você teve muito Ponto traumático. na sua vida, mas você se recuperou, você agora você criou uma vida incrível para si mesmo, seu negócio. Tudo obviamente melhorou exponencialmente desde que você adotou alguns desses itens e algumas das coisas que você ensina em sua própria vida. Mas o que te mantém acordado à noite agora? Quais são as coisas negativas que ainda te preocupam na sua vida, no seu negócio, na sua carreira? Para onde você quer ir? O que está funcionando? O que não está? Ok, então o que me mantém acordada à noite pessoalmente é... Agora eu tenho um filho de 1 ano. E eu te mantenho acordado. Totalmente bem, ela não está me acordando, mas é mais... Sabe, não todas as noites, mas às vezes eu estava totalmente presente com ela hoje. Eu poderia ter estado mais presente com ela? Ou, sabe, eu tenho 3 PS que são meus objetivos como mãe, ser brincalhona, presente e paciente. E eu, sabe, deito na cama à noite e me pergunto, eu fui essas 3 coisas hoje? E se por algum motivo eu não fui, isso me mantém acordada. E então eu me viro para o meu marido, eu digo, eu sou uma mãe ruim? E ele diz, não, querida, você é a melhor mãe de todas, então você sabe que isso mexe com a minha cabeça. E então, em termos de carreira e negócios agora para mim, acabei de sair de uma licença maternidade de 1 ano e tenho tantas ideias e projetos fervilhando dentro de mim. E então agora é qual será o próximo, porque há tantos... E ser uma mãe assim é o meu principal objetivo, ser a melhor mãe que eu posso ser. Então, qual será o próximo projeto, o que vai nascer em seguida?
isso também está na minha mente? Você mencionou, obviamente, um ponto muito baixo em sua vida. Eu geralmente faço a pergunta: o maior desafio que você superou em sua vida pessoal foi esse, foi isso. Mas qual foi a principal lição desse ponto em sua vida? Não tenho certeza se houve outro momento tão difícil, mas qual foi o maior desafio que você superou e o que aprendeu com essa experiência? Bem, definitivamente aquele foi um momento muito desafiador na minha vida e eu compartilhei o que aprendi com você antes. Como que nós não viemos aqui para sofrer e que viemos aqui para viver uma vida além dos nossos sonhos mais loucos. Com certeza, isso foi enorme para mim e outra foi a jornada de 18 meses para engravidar, que foi um momento extremamente difícil na minha vida. E porque eu também mantive isso muito privado e essa foi uma decisão muito consciente, eu não queria nenhuma opinião externa. Eu não queria nenhum ruído contribuindo para a minha experiência, então esse processo de 18 meses foi muito desafiador. Foi realmente desafiador. Isso me forçou a olhar para algumas áreas sombrias da minha vida, e o que eu tirei disso foram tantas coisas. Um casal sendo. Não podemos controlar o cronograma das coisas e tudo está sempre se desenrolando da maneira que deveria. Sempre. E precisamos confiar plenamente nisso, porque está sempre se desenrolando exatamente como deveria. Eu deveria ter tido essa vivência de 1 ano e meio. Eu deveria ter tido porque a pessoa que me tornei nesses 18 meses é a melhor versão de mim mesma. E eu não seria a mãe que sou agora sem essa experiência. Então eu estou tão, você sabe, tudo sempre se desenrola como deveria. Não, isso é muito bom. Se você tivesse que escolher uma pessoa, obviamente houve muitas, mas se tivesse que escolher uma pessoa que teve um impacto incrível em sua vida, quem era essa pessoa e o que ela fez? Ensinou meu marido, com certeza. Mas houve tantos professores, tantos mentores, tanto em livros quanto na vida real também. Tantos, mas com certeza meu marido, ele me mostrou que ele é. Ele me permitiu ver o verdadeiro potencial desta vida, o que podemos criar juntos e simplesmente em todas as áreas da minha vida. Ele me mostrou como pode ser bom com a sua saúde, como pode ser bom nos seus relacionamentos, como pode ser bom nos negócios, como pode ser bom na criação dos filhos. Ele me mostrou como pode ser bom em todas as áreas da minha vida. Se você tivesse que escolher um livro, fonte ou algo que impactou sua vida e que alguém deveria conferir, qual seria? Faço essa pergunta para todos os convidados do meu podcast. Eu pergunto, qual é o único livro que você escolheria para colocar no currículo escolar de todas as escolas secundárias ao redor do mundo? E realmente, eu diria meus livros, mas vou te dar algumas outras opções também. 2 livros incríveis que realmente me impactaram. Como mencionei, um dos primeiros livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda espiritual que li foi Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. E foi isso que eu li no hospital em 2010. Então esse livro foi muito importante para mim. Houve tantos livros incríveis. A Return to Love, de Marianne Williamson. Conversations with God, de Neale Donald Walsch. Eu tive a Marianne e o Neale Donald Walsch no meu podcast. São 3 livros incríveis, assim como os meus. Muito bom, sim, é sempre de fato os seus livros. Eu só preciso conseguir outros. Mas seus livros já vão nas notas do programa. Eu preciso de outras coisas. Totalmente. Se pudesse falar com seu eu de 20 anos, que conselho daria? Não se compare com ninguém. Mantenha-se no seu próprio caminho e seja fiel a si mesmo. Então, última pergunta: o que o sucesso significa para você? Sucesso é felicidade interna e liberdade. Liberdade internamente dos meus pensamentos e liberdade externamente de sabe tudo, desde poder viajar até poder fazer escolhas.
que parecem verdadeiras para mim. Isso é sucesso.